Governo diz que vai privatizar ou que vai, portanto, fazer a concessão de um dos canais e aqui julgo que há três prejudicados. Em primeiro lugar, o público em geral, digamos. E o público em geral porque, evidentemente que a opinião que se possa ter da RTP, dentro dos seus conteúdos e da programação que faz, oferece muita discussão. Portanto, eu próprio, enquanto fui provedor durante, por mandato, devia ser 4 anos, mas depois houve aquele prolongamento esquisito, tive 5 anos, discuti muito que a programação, portanto, quer a nível, digamos, da programação genérica em geral, quer a nível da informação, poderia e deveria obedecer, quanto a mim, a outros parâmetros. Mas mesmo assim, com todas as críticas que se possam fazer, eu penso que a RTP ainda é, portanto, aquele espaço mais abrangente, mais pluralista e que vai, de algum modo, mais ao encontro das necessidades do grande público. Os outros, obviamente, não têm essas obrigações, têm obrigações de fazer audiências, têm obrigações de dar lucro para se manterem em antena aberta, mas não têm as mesmas obrigações que a RTP. Portanto, em primeiro lugar, o grande público. Em segundo lugar, a própria RTP. Pela razão anterior que eu já disse, porque julgo, se a RTP é uma estação que está no mercado, embora, volto a salientar, o maior acionista ser o Estado, de qualquer forma, a RTP, dentro deste ramo de negócio, só teria a lucrar com a multiplicação de plataformas. Por outro lado, a RTP, como está concedida, ou melhor, pelas obrigações que estão vinculadas como serviço público, sempre se jogou, embora eu julgo que haja aqui uma certa ambiguidade, da necessidade de distribuir, digamos, os conteúdos ditos de serviço público com os dois canais, o 1 e o 2. É um outro ponto que pode estar em discussão e que, com certeza, agora vai mais do que nunca, se sempre for avante a ideia de privatizar, porventura, o primeiro canal, vai, efetivamente, estar em discussão como arrumar num só canal toda a programação da RTP, que tem uma certa qualidade de serviço público, mas também que se defenda, digamos, no mercado em que está, da concorrência, porque quando se fala da concorrência, fala sempre da concorrência que a RTP oferece, digamos, aos outros que estão no mercado, particularmente a SIC e a TVI. Mas nunca se vê o problema ao contrário. E na minha lógica, dentro de um problema, digamos, que mais à frente pode-se justificar se isso em democracia tem razão de ser ou não, mas de qualquer modo é a realidade em que estamos. O terceiro ponto é um problema social gravíssimo, julgo eu, porque a RTP é efetivamente uma casa que hoje em dia tem 2.400 trabalhadores. Se a privatização for do primeiro canal, ou a concessão for do primeiro canal, é preciso não esquecer que o primeiro canal, efetivamente, é a sustentabilidade das 8 plataformas que a RTP tem. Eu não estou a dizer que se é certo ou se é errado, mas o que me parece é que não foram feitos estudos suficientes para provarem que, uma vez alienada para um privado a RTP1, quanto é que vai custar uma RTP com produtos só específicos de serviço público, porventura, mas que tenham a capacidade de atrair público e de atrair audiências. Caso contrário, é talvez uma posição radical, é melhor fechar e pensar noutra hipótese, não é? Portanto, estes são, quanto a mim, os 3 grandes prejudicados. Eu julgo que é outro aspecto que está mal estudado no ponto de vista, quer nos documentos que até agora vi, quer pelo próprio relatório que o Presidente da RTP apresentou e que levou aos deputados e à Comissão de Ética e de Cultura, que é aquela que tem, digamos, de algum modo a ver com estes aspectos, que é o que é que se passa na Europa. E penso que a própria RTP deveria fundamentar muito mais a sua razão de ser
por todas as políticas, todas as diretivas que a Comissão Europeia sobre os média tem, de algum modo, feito conhecer a todos os países, e deveria basear-se inclusivamente em argumentos da euro, para poder defender a sua própria razão de ser. Veja, o Euronews, por exemplo, ainda hoje, creio que é no Público, vem um artigo de um deputado que aqui não pode oferecer, digamos, qualquer desconfiança, porque é do CDS, onde ele diz, não acabem com o Euronews, não acabem com o Euronews, porque isso é um veículo cada vez mais formidável da língua, quem diz da língua, da própria cultura portuguesa, porque a língua, quer se queira, quer não, é sempre a porta aberta para a cultura e é sempre o grande veículo da cultura. Evidentemente que o que se vê agora é um problema de aflição, não há dinheiro, corta-se em tudo, portanto, e efetivamente a RTP é efetivamente um meio onde se consome um grande investimento, embora a RTP, como se sabe, ao contrário também muitas vezes do que se salienta, tem um sistema dual, como se sabe, tem financiamento através dos impostos dos cidadãos e tem depois publicidade, embora essa publicidade também, como se sabe, está coarctada, só pode fazer 6 minutos sobre cada hora, embora os outros operadores possam fazer o dobro do tempo. Mas também, como se sabe, do anterior governo do PSD, e não sequer do governo dos últimos 7 anos do PS, foi toda a receita de publicidade, a RTP não podia dispor para produzir conteúdos. Toda a receita proveniente da publicidade era para pagar a grande dívida que tinha sido, efetivamente, aumentada através dos tempos. Portanto, também não vi ainda calculado, porque, tanto quanto sei, o próprio presidente da RTP diz que estava, de algum modo, a tratar de despedimentos por mútuo acordo. Tanto quanto sei, esses despedimentos tinham uma programação de 300, mas tanto quanto sei, ficou a meio caminho, uns 150, pelo menos tanto quanto sei, não havia outros números ainda divulgados, mas a verdade é que para uma empresa que tem 2.400 trabalhadores, de modo grosso, o Estado tem ali, num contexto, que não só o contexto de despesas, mas num contexto de desemprego e num contexto de problema social, é um problema que tem que ser considerado e humanamente de um modo forte considerado, porque não estou a ver que qualquer operador, seja ele de Angola, seja ele da China, seja de onde for, mas provavelmente até vão ser provenientes desses espaços, pelo menos o que já ocorre no mercado, não estou a ver que eles vão, primeiro, provavelmente podem comparar a televisão como se compra um banco por um euro, digamos, enviando para o Estado todas as responsabilidades da dívida que está adquirida, sendo que a dívida aqui é o problema, de manter ou não manter a televisão. Segundo lugar, obviamente que não vão reagrupar ou não vão retomar a RTP com aquele encargo daquele pessoal, porque vão com certeza fazer uma estação com outros projetos e com outros planos, sobretudo em relação ao lucro que têm que ter. Eu julgo e parece-me que o problema, os estudos económicos são tendentes a provar que isso será um desastre. É um desastre, porque se neste momento o bolo, entre aspas, publicitário, do investimento publicitário está a dividir por 3, e já não sequer está a dividir por 3, porque nós aqui estamos a falar nos canais em aberto, porque são 4, com o RTP2, a SIC e a TVI. Mas a publicidade hoje, como sabe, já está muito colocada nos canais de cabo. E os canais de cabo estão a desenvolver-se, não é por acaso que na noite do fim do ano a maior audiência registada, digamos, pelas empresas que registram as audiências foi nos canais de cabo. É evidente que os canais de cabo ainda estão muito misturados, porque, mas já se pode saber, SIC Notícias, a RTP Informação, a TVI 24, que audiências têm, já se sabe com mais refinação desses dados. Mas, digamos,
no grosso modo, normalmente já todas as audiências que são publicadas nos jornais diários, em muitos dias nós verificamos que, não obstante a TVI ser a campeã de audiências, a TV Cabo, os diferentes canais que estão em cabo, ultrapassam a própria TVI. E já tem acontecido que ultrapassam o somatório dos 4 canais em aberto. Portanto, e esse espaço também é um espaço onde está a ser colocada muito publicidade. Portanto, eu compreendo, e de facto penso que será uma razia, porque, primeiro, se vier um novo operador, vem a novidade, e com certeza que ele vem, sabendo também o mercado como está, e vai investir de alguma maneira para ultrapassar os outros, quando não, porventura, não se meteria nesse negócio. Portanto, os outros vão sofrer as consequências. Mesmo que à RTP seja retirada a publicidade, julgo que a publicidade será sempre a dividir-se sobre 3, e sobre 3 não com 50% para um e 100% para os outros 2, mas 100%, 100%, digamos assim, porque são os tais 6 minutos e 12 minutos, mas com certeza também para os mais 12 minutos para o outro canal que virá. De alguma maneira, o que eu penso é que é um discurso que me parece, por um lado, não tem lógica, porque hoje que se fala tanto na sociedade portuguesa de democratizar, digamos, a economia e estamos a ver todas estas medidas tendentemente neoliberais, então todos têm direito a vir com o seu negócio. E nesse caso apetece-me dizer, não obstante os muitos amigos que possa ter numa SIC, onde também já estive 3 anos como comentador fixo, ou numa TVI, bom, são as regras do mercado. E, nesse caso, cada um vai ao seu. Não acho, isto de algum modo, julgo que o Estado aqui não pode fugir ao seu papel de regulador. E o Estado, como regulador, efetivamente, também tem que ver quais são as consequências que num espaço que já está, digamos, bastante subdividido, quais são as consequências que vão acontecer. E, por isso, também politicamente penso que essa questão de haver um outro canal tem que ser melhor estudada.